Ele estava na quarta série da escola elementar. Era um gracioso rapaz florentino de 12 anos, cabelos negros e rosto branco, o filho mais velho de um empregado da ferrovia que, tendo grande família e pouco salário, vivia em condições apertadas. Seu pai o amava muito e era bom e compreensivo com ele. Compreensivo em tudo, exceto no que se referia à escola. Neste ponto, exigia muito e se mostrava severo, porque seu filho precisava de preparo para obter logo um bom trabalho e ajudar a sua família. Para conseguir algo que valesse a pena, era necessário que ele trabalhasse muito em pouco tempo. Assim, ainda que o rapaz estudasse, seu pai sempre o advertia a estudar mais. O pai já estava em idade avançada e o trabalho pesado o havia envelhecido antes do tempo. No entanto, a fim de prover o necessário à sua família, além do trabalho que sua ocupação na ferrovia lhe impunha, ainda buscava renda extra, aqui e ali como copista, e passava boa parte da noite na sua escrivaninha. Nos últimos tempos havia conseguido, com uma empresa que publicava jornais e livros periódicos, a função de escrever em etiquetas os nomes e endereços dos assinantes, ganhando 3 liras para cada pacote de 500 etiquetas preenchidas com letras grandes e regulares. Mas este trabalho estava lhe causando muito cansaço. Ele sempre reclamava sobre isso com a família no jantar. Meus olhos estão ficando fracos, dizia ele. Este trabalho noturno está me matando. Um dia, o seu filho teve uma ideia. Qual será a ideia que esse menino florentino teve com relação a tudo isso que o seu pai estava passando? Oi, gente, eu sou a Catarine, aqui do Educar com Sapiência. Essa é a nossa nova série aqui, Belos Livros, Belas Histórias, onde eu vou trazer algumas histórias e indicações de obras que você pode ler para suas crianças, ou de repente até ler para você mesmo. E essa história que eu comecei a contar um trechinho hoje é a história O Pequeno Escritor Florentino, que eu gosto demais, demais, demais dessa história. Ela foi escrita por Edmondo de Amicis. A pronúncia, gente, é um nome italiano, então eu não tenho muita certeza, né, da pronúncia, mas eu creio que é assim. E essa história foi a que nós escolhemos. Vocês devem saber que nós temos aqui o clube, né, Volta ao Mundo em Família, e a cada mês nós fazemos uma viagem para um lugar do mundo. E quando nós fizemos a viagem para Toscana, que é uma região da Itália, nós escolhemos essa história, que é uma história belíssima, para ser a que nós enviaríamos para as crianças. Gente, antes de tudo, eu quero dizer que essa é uma história que está dentro de um livro, que é o livro Coração ou Core, né? Eu vou depois fazer um vídeo só sobre esse livro, porque vale muito a pena você ler o livro inteiro também. E este livro, ele tem, no meio da história que está acontecendo ali, algumas histórias avulsas que o professor conta para os seus alunos, e uma delas é O Pequeno Escritor Florentino. Essa tradução que vocês têm aqui vai ser um pouquinho diferente da que tem nos livros, porque os materiais que nós produzimos aqui é tradução nossa, ou versão nossa, né? Mas de todo jeito é uma história muito bonita. Então nós temos o Enrico, que é um menino que vive ali na região da Toscana, na Florença, né? Por isso que é o pequeno escritor florentino. E a história toda gira em torno dessa ideia que ele teve para ajudar o pai. E é muito emocionante, gente. Eu lembro quando eu li para o Paulo a história aqui e até ele ficou tocado, assim, comovido, porque essas histórias são realmente, elas tocam o profundo do nosso coração. E eu acho que até por isso que a obra, o livro todo se chama O Coração, né? E aqui nós temos esse menino se esforçando em nível até sacrificial para ajudar o pai. E o importante dessa história, eu sempre falo aqui para vocês de histórias que nos levam a considerar virtudes, né? E dentro dessa história aqui, nós temos várias virtudes, mas a principal para mim é a virtude do serviço, que é essa capacidade de você trabalhar
em prol do outro. Ou como nós dizemos no versinho que nós temos aqui da virtude, é você trabalhar pelo outro mesmo que você não receba nada em troca. E aliás, sem esperar nada em troca. Essa virtude, ela é muito difícil de se colocar em prática, mas ela está no cerne, por exemplo, da vivência cristã ou até mesmo da doutrina cristã. Então, se você crê naquilo que a Bíblia ensina, você sabe que essa virtude está em tudo, né? O que nós aprendemos, inclusive com Cristo. E aqui é um exemplo bem prático, porque às vezes as pessoas pensam em serviço como algo tão distante, e nessa história nós temos um exemplo que, para a criança, se você estiver lendo para os seus filhos, isso pode se tornar assim, até uma surpresa. Onde se viu um menino tão novo se dedicar de tal forma a ajudar o seu pai? E isso é muito interessante porque vai resgatar algo que às vezes as crianças perdem. A nossa vida hoje em dia, nossa sociedade, desde que se despertou para a questão de proteção da infância, se acabou indo para um lado muito extremo em tudo isso, né? E foi se perdendo essa questão de ensinar a criança a servir. Parece que tudo gira em torno dela e de cuidar da criança, proteger a criança, facilitar a vida da criança, enfim. Então, quando você pega uma história em que você vê uma criança se colocando no lugar de alguém que quer servir ao seu pai, que percebe quão difícil está a vida do pai e que quer ajudá-lo de alguma forma, é como se você estivesse descortinando o olhar da criança para que, assim, olha, muitos filhos agiram assim em muitas e muitas ocasiões e ainda agem em muitos e muitos lugares. Então você está trazendo para as suas crianças um outro olhar sobre o que é você viver sem estar olhando só para si mesmo, sem estar esperando, mas isso não aconteceu do jeito que eu queria, mas ninguém me faz aquilo que eu gostaria. Então nós temos aqui nessa história um adolescente, que hoje em dia os adolescentes são vistos como, é a idade da chatice, é isso e aquilo, e aqui nós temos a história de uma criança entrando na adolescência e agindo de uma forma completamente diferente dessa que nós vemos aí, para dar uma luz nesse sentido de que, olha, é possível você ser um adolescente e ser alguém que tem um coração bondoso, um coração que quer servir, quer ajudar, quer fazer algo pelo outro, mesmo que isso te custe. E aqui vocês vão ver, se você ainda não conhece essa história, o menino começou a pagar um preço muito caro por aquilo que ele resolveu fazer. Mas o fim da história é belíssimo e eu creio que tanto você quanto as crianças vão gostar muito também. Então, eu sugiro para trabalhar essa história, como eu sempre falo aqui que às vezes a idade da personagem já dá uma dica da idade que mais vai se identificar com aquela história. Só que não quer dizer que só pessoas de 12 anos vão entender essa história, tá, gente? Às vezes, quando você lê, segundo a nossa proposta aqui, né, que é a ideia de você ler em família, você vai fazendo pequenas adaptações durante a leitura mesmo. Você pode ir puxando algumas coisas que as crianças em qualquer idade vão entender aquilo. Às vezes, quando você pega, às vezes as pessoas me perguntam, né, para que idade que é essa história? Quando você pega uma história e você vai simplesmente ler do jeito que está, isso pode deixar ela meio fechadinha. Mas quando você entende que durante a leitura é possível ir acrescentando informações ou traduzindo certas questões durante a leitura mesmo, de forma até natural, não precisa nem parar o que você está fazendo, para que ela seja adequada para diversos públicos. Se você ainda não cogitou essa possibilidade ou não consegue, eu não sei como fazer isso. Nós temos lá aquele curso sobre como você fazer a leitura em voz alta, que é não só como você lê em voz alta, mas como você torna esse momento algo enriquecedor para a vida da sua família ou das suas crianças. E lá eu explico melhor como você pode fazer isso. Mas o que eu quero falar é que essa história, embora você possa encontrá-la no livro Coração, do Edmondo de Amicis, você também tem em dois outros materiais aqui nossos. Um é o Clube Volta ao Mundo em Família,
na edição da Toscana, que é uma carta muito legal em que a gente passeia por todas as regiões ali da Toscana, que é um lugar belíssimo, né? E a outra é que essa história nós também colocamos no Estudo das Virtudes, no volume 2. Então, se você já tem o volume 1, o volume 2 são 4 novas histórias para você trabalhar as virtudes com as suas crianças. As histórias deste aqui são o Patinho Feio, Pequeno Escritor Florentino, Fortunatus e a Bolsa Mágica e a Xian, que é a história da Cinderela chinesa, né? E nesse material você tem o material do professor e do aluno, né? Além de algumas orientações aqui, você tem a história para ser lida, o texto da história, né? E a lição para você trabalhar já essa questão das virtudes. Então, nós temos vocabulário para você destrinchar um pouquinho melhor com eles o significado de algumas palavras que podem ser desconhecidas, como você antecipa a história para deixar mais emocionante. Você tem as perguntas já para fazer com relação às virtudes, para que eles entendam, né, cada uma das virtudes que aparecem ali. Nesse volume 2, nós já temos aquele quadro Na História da Minha Vida, junto com a parte da sabedoria, né? Então, você já tem aqui, além da aplicação para fazer com a criança, o texto bíblico, que você pode usar para reforçar, na verdade, para dar a base do princípio que está por trás dessa virtude, né? E, como sempre, ideias para você pegar essa história e trabalhar tópicos de conhecimento, de pesquisa. Então, dentro dessa história, nós podemos explorar melhor a região da Toscana, entender o ofício de ferroviário, o ofício de copista, estudar o sistema monetário, que é algo que aparece na história também, e algumas outras sugestões. Então, esperamos que vocês façam esse aprofundamento todo para não tornar a leitura da história só mais uma história, né, gente? Eu sempre digo que vale mais a pena você trabalhar com menos histórias e aprofundando cada uma delas para torná-las inesquecíveis e fonte de aprendizado, do que você ler um monte de histórias que a criança depois não se lembra, né? Não aprofundou mesmo em cada uma delas. Vou deixar aqui embaixo também o link, caso você tenha interesse em adquirir esse material, que já vem com todas essas sugestões de atividades. E, além disso, você tem outros recursos opcionais que você pode adicionar também para enriquecer ainda mais este momento. Mas eu sugiro que você procure essa história, O Pequeno Escritor Florentino, que vai com certeza emocionar tanto você quanto as suas crianças. Nos vemos em breve em mais uma indicação e você já pode procurar, se já está aqui, o vídeo sobre o livro Coração, que eu quero indicar para vocês também. Até mais!